Muito cedo. A minha mãe conta-me que eu comecei a escrever muito antes de saber escrever. Mesmo quando aprendi a escrever, já tinha 2 livros prontos a serem publicados. Eu desde sempre senti uma necessidade enorme de pôr no papel os meus pensamentos. Pensar para mim é como respirar e a escrita é a minha bomba da asma. E onde reparar que todos os meus livros têm um tema, que é uma questão que me assola desde sempre. Será que há morte depois da morte? Porque suponhamos que há vida depois da morte. A pessoa morre, vive depois da morte e depois vive para sempre depois da morte ou morre outra vez? Ou seja, será que há vida depois da morte de depois da morte ou há morte depois da vida de depois da morte? Ui, e é um instantinho. Os livros do Romão da Borda, mal eu os ponho nos expositores, aparecem logo. Tanto um como o outro. Porque ou ele ou a mãe, um deles vem cá comprá-los. Mas eu, quando eles chegam, só os ponho à venda depois de os ler. Os dois. Leio um e depois leio logo o outro de seguida. Porque nos livros do Romão da Borda há realmente mensagens que só se apanham à segunda. Tal é a intelectualidade do animal. Aliás, os livros dele são de tal maneira densos e profundos que eu, entre um e o outro, tenho que ir ver um DVD da Popota para descomprimir. O grande boom da intelectualidade portuguesa dá-se depois, no pós-25 de Abril, com a publicação da revista Neurónio X, cujo diretor foi o saudoso Mialha França, que tinha sido detido pela PIDE por ter morto, portanto, 3 castores albinos. Isto para vocês terem uma pequena noção de como os intelectuais em Portugal eram tratados pelo antigo regime. Quando ele saiu, lançou a Neurónio X, que se tornou na revista oficial do primeiro grande movimento intelectual português, que ficou conhecido para a história como o Grupo da Paula, porque todos eles engravidaram a Paula Fragata Folião, que foi quem deu início mais tarde à conhecida Revolução da Lapiseira, que reivindicava a libertação de Gaspar Guzmão, que tinha ficado entalado durante 2 anos atrás de uma cristaleira. Infelizmente, quando finalmente se conseguiu o apoio do Estado para ir lá à casa com o serralheiro, Gaspar Guzmão já tinha falecido. Não sei antes ter deixado uma mensagem escrita com os dentes, frase essa que ainda hoje se utiliza muito, que é a seguinte: tirem-me daqui que eu tenho que obrar. Intelectuais, isto mas é falta de gajas, ó. Ponham mas é lá uma fotografia de uma gaja toda nua à frente deles a ver se eles conseguem escreverem. Amém. E a única vez na vida que li um livro foi o manual de um Corsa que estava à rasca com a centralina, que eu passava um bocado, fiquei com uma dor de cabeça tarde, que eu até coisa. Eles são intelectuais, mas vão comigo ali ao escritório para pagar e dão de frente ali com o calendário da Miss Novembro, que eles ficam iguaizinhos aos outros. Intelectual não. Podem chamar-me o que quiserem. Oleoso, gorduroso, ceboso, cardoso. Podem dizer que sou coiso, prostituto do pensamento, proxeneta, saltimbanco, saltitão, sal das coisas passadas, salmonela do que sou hoje. Serei tudo o que quiserem, mas intelectual não. Há quem diga que eu filmo com câmaras. É mentira. Eu filmo com a boca. Eu como as imagens. Por isso é que tenho uma úlcera no estômago. As câmaras só lá estão para guardar aquilo que eu filmo com a boca. Por isso, quando começo a filmar e sinto azia, paro. As imagens, quando me caem mal no estômago, é sinal que são ácidas. Eu filmo a doçura
Eu filmo a subtileza. Vou no máximo ao agridoce. Agora você pergunta-me, é uma metáfora? E eu respondo, sou. Se eu hoje posso dizer com orgulho, eu sou um intelectual, isto não foi sempre assim. Porque eu escondi a minha intelectualidade dos meus pais até aos 18 anos, sabe? Já tinha tido algumas aventuras intelectuais em Espanha, mas sempre em segredo. A minha primeira experiência foi com um colega meu da ginástica, tinha eu 16 anos, fomos para um quarto hotel e estivemos a discutir o sentido da vida e a comer caracóis, isto até de manhã. Depois comecei a frequentar bares de intelectuais. Depois, aos 18 anos, resolvi realmente assumir a minha intelectualidade perante os meus pais. Expulsaram-me de casa. Da minha. Portanto, eles saíram de casa deles, foram à minha e expulsaram-me de casa. Este é o meu último livro, que se chama Será que há vida depois da morte, depois da vida, depois da morte, depois da vida, depois da morte, depois da vida, depois da morte? Será? A fotografia da capa foi eu que a tirei, que é de um queijo fresco com 2 anos que eu encontrei lá em casa, na cesta da minha cadela, em que pensei, bom, isto para comer já não deve estar grande coisa, mas para uma capa... do papel, corre para os braços da liberdade. Ai, depressa, judião, darás um agasalho que está muita umidade. Darás um agasalho que está muita umidade. Enquanto eu tiver voz, não me vou calar. Portanto, até agosto, que eu tenho aqui um quisto nas cordas vocais, que o médico diz que é realmente melhor tirar, porque pode ficar... Não, o deixa esfregar-te. Caminha alto e de cabeça erguida. Esquece que vão violar-te. Só não lhe ganhas o gosto como fez a Margarida. Só não lhe ganhas o gosto como fez a Margarida. Porque pode realmente ficar muito maior e o médico disse que eu posso nunca mais voltar a cantar. E eu sem cantar, definho. Uma vez estive uma amigdalite, amarra-te a esse sabidão, camarada. Deixa-me que as colas judiam. Deixa-os violar-te pela calada. E eles na tua cabeça não entrarão. E eles na tua cabeça não entrarão. Uma mente, milhões de pensamentos que a percorrem. Este é o drama e a vida dos homens que conhecemos hoje. Intelectuais que fazem da procura interior da observação, da análise, um modo de estar na vida e perante ela. Muitos deles incompreendidos na sua solidão, mas todos orgulhosos e comprometidos com o que fazem. Vimos os retratos, fica a pergunta: o que é ser um intelectual? Para mim, a melhor definição do que é um intelectual está num poema de Damião da Rocha, que ele escreveu em 36, no seu livro Muro com Vista para as Pedras do Futuro, e diz assim: ó intelectual que caminhas
com fome de paio e ganas de saber, diz-me só se alinhas em começarmos todos a comer o comer. Ser intelectual é uma maneira de olhar o mundo. É mostrar através de uma câmara que é possível sonhar acordado. Porque sonhar a dormir, qualquer pessoa sonha. Até um cão consegue. Agora, diga-me lá, quando é que viu um cão a sonhar acordado? Nunca. Mas eu já. E sabe como? Eu tive um caniche que viu um dos meus filmes e sonhou acordado. E sabe com o que é que ele sonhou? Sonhou que ia dar um grande pastor alemão. Pegou nas coisinhas dele e foi para a Alemanha. Ser intelectual é sofrer pelos outros. É carregar dentro de nós o peso do mundo. É como se fosse uma barrigada de cozido que a gente anda uma vida inteira a digerir por amor a... Ser intelectual é ser assim. E tenho orgulho em o ser. E só deixo de pensar assim quando os risos me estão a doer. Ser intelectual é ser intelectual, é ser intelectual. Ser intelectual? Ser intelectual é pensar com a cabeça do corpo. E não com a cabeça do coisa. Quais intelectuais, homem? Eles serem emas da maricas, homem.